Boa tarde, pessoal. Nesse vídeo nós vamos bater um papo sobre acerto básico do motor. Quais são as etapas aí para a gente acertar o motor em ordem para ter um rendimento bom aí. Começando, a primeira coisa que a gente faz então, montou o carburador, instalamos aí o distribuidor. O primeiro passo no acerto do carro é a curva de avanço do distribuidor. Então, antes de acertar carburador, para colocar o motor para funcionar, nós temos que verificar como está a curva de avanço. A gente sabe que no distribuidor, a maioria deles, a curva de avanço é definida pelo avanço inicial, que é estático. A gente acerta virando o distribuidor no sentido horário ou anti-horário. Somado a isso, nós temos um avanço centrífugo, e na maioria dos distribuidores nós temos um avanço a vácuo, que é essa mangueira que sai desse sensor aqui de vácuo e vai ligado no carburador. Para o motor Ford 302, o máximo rendimento que a gente tem aí no avanço total, quando o motor está com carga, que nesse caso nós não temos avanço a vácuo, que ele sai de cena, é entre 34 e 36 graus de avanço final. O que a gente leva em conta nesse parâmetro para ter o avanço final? Basicamente é o desenho da câmara de combustão do cabeçote, tá? O que vai limitar esse avanço? Se eu colocar 40 graus de avanço, bom, você não pode, porque você pode acarretar uma detonação no motor e a faixa de rendimento de graus do distribuidor foi ultrapassada, tá? Vários testes de dinamômetro comprovam que entre 34 e 36 é o ideal para você começar a acertar o motor. Avanço inicial, esse não é tão importante, porém, nos motores que tem um comando de duração alta, esse comando ele se dá melhor com avanço inicial mais alto. Então, por exemplo, comandos na faixa de 220 até 230 graus de levante a 0,50, esses comandos eles gostam mais ou menos de 16 graus de avanço. Se você tiver um comando com duração de 230 para cima, 230, 240, o ideal seria você ter até 18 graus de avanço. Para comandos originais você pode ter menos, tá? 14. Mas isso aí não vai interferir no funcionamento do motor. O importante é salientar o avanço final. Então, se a gente tem, por exemplo, 16 graus de avanço inicial, como é o caso desse motor aqui, para a gente ter 34 graus de avanço final, nós vamos subtrair 34, 16, e isso vai dar 18 graus de avanço, se eu não me engano. Então é esse o avanço centrífugo que o meu distribuidor tem que ter, 18 graus para sair de 16 e chegar até 34. Outra coisa importante é qual a curva de avanço, quantos RPMs ele vai chegar no avanço final. Para um motor preparado, o ideal é ele chegar no avanço final, ou seja, nos 34 graus, até 3.000 RPM. A maioria dos distribuidores originais desses carros, eles chegam nesse avanço final com 4, 5.000 RPMs. Isso não é legal. Você tem que ter, para você ter o desempenho máximo, ou seja, em altas velocidades de combustão, para que a queima seja exatamente no topo, ou seja, que o pistão está chegando no topo da câmara de combustão, no processo de combustão, essa curva tem que estar toda aí adiantada até 3.000 RPM. Outra coisa, a ligação do avanço a vácuo
para que serve o avanço a vácuo no motor? Isso é uma coisa que a maioria das pessoas desliga, essa válvula aqui. Mas para carros de competição isso não tem importância. Porém, carros de rua, o avanço a vácuo é interessante. Esse distribuidor ele tem um avanço a vácuo de 10 graus, ou seja, além dos 34 final de centrífugo e inicial, ele vai aumentar mais 10 graus, ou seja, vai até 44. Mas isso com o motor com baixa carga, ou seja, com o pedal levemente aberto. Quando a gente abre as borboletas aqui do carburador totalmente, o vácuo sentido pelo coletor ele cai quase a zero. Nesse caso, o avanço a vácuo não funciona mais. Por isso, instantaneamente, quando você acelera o carro na carga máxima, o avanço a vácuo sai de cena. Essa válvula não sente mais vácuo e automaticamente o distribuidor, que deveria estar com 44 graus de avanço, volta para 34 ou o momento em que a curva de rotação estiver determinada naquele instante. O avanço a vácuo a maioria dos carburadores tem dois lugares para a gente ligar. Um é antes das borboletas, ou seja, ele fica para cima, e o outro ele recebe o sinal do vácuo do coletor de admissão. Por que é interessante a gente ligar sempre no sinal que está acima das borboletas? Porque em rotação em marcha lenta, as borboletas estão fechadas, o vácuo não entra em cena. Porque se você ligar diretamente no vácuo do coletor de admissão, instantaneamente você já tem os 10 graus de avanço no carburador, aliás, no distribuidor, e você vai ter um avanço inicial muito alto. Então, acertado o distribuidor para mais ou menos 34, 36 graus de avanço final, com o avanço a vácuo desligado, você vai passar a pistola na polia damper lá na marca e vai visualizar a curva de avanço com a pistola. Você liga o avanço a vácuo acima, na porta acima das borboletas, que ele só vai entrar quando começar a abrir as borboletas e vai sair de cena quando as borboletas estiverem totalmente abertas. A gente passa para o carburador. Bom, vamos colocar a câmera aqui. Acerto do carburador. Basicamente, o carburador quadrijet Holley e o Quick Fill, que é esse aqui que está nesse carro, eles têm 3 circuitos independentes de alimentação. Então tem gente que acha que a gente regulando esses parafusos que tem aqui, você está regulando a curva de combustível do carburador. Mas isso não é verdade. Esses parafusos aqui, esses carinhas aqui, eles servem para a gente regular a quantidade de ar e combustível que está entrando no sistema de lenta. O sistema de lenta a primeira alimentação que o motor tem. O primeiro estágio do carburador. Esse sistema ele está ali presente até mais ou menos 2.000 RPM com as borboletas parcialmente abertas. Então, o interessante de regular isso aqui é a gente passar um vacômetro, ou seja, deixa eu pegar ele aqui para te mostrar. Esse aqui é um vacômetro, tá? Então, a gente vai ligar esse vacômetro diretamente no vácuo do coletor. E ali, esse ponteiro, ele vai marcar uma escala aqui. O ideal é o quê? Que a gente regule esses parafusos da mistura do primeiro estágio para que nós tenhamos uma leitura, a maior leitura possível de vácuo aqui nessa escala, tá?
Esse sistema, o primeiro estágio, ele funciona basicamente pobre, ou seja, nós temos que ter aí uma mistura um pouco mais pobre do que o ideal do estequiométrico. Passando de 1.500, 2.000 rotações, dependendo do carburador, o primeiro estágio sai de cena. E aí entra o segundo estágio, que são os estágios dos giclês, que estão aqui, tá? Nesses blocos aqui emulsificadores, onde tem as canetas. E aí a gente, com as borboletas parcialmente abertas dos dois estágios, nós começamos a passar do primeiro, que é o sistema de lenta, para o sistema dos giclês principais. Esse sistema aqui, ele não interfere no sistema de lenta. Tem gente que tenta acertar a curva de carburador com esses parafusos. Isso não resolve, tá? Com uma sonda lambda, o ideal é ter uma sonda lambda no carburador, a gente consegue acertar, diminuir ou aumentar os giclês aqui para ter a relação estequiométrica perfeita, para ter um maior rendimento do motor aí. Bem, o terceiro circuito, o terceiro estágio, vamos dizer assim, é a válvula, é uma válvula de alta. Ela fica parafusada aqui dentro também. Eu vou ver se eu tenho uma aqui para mostrar para vocês. Aqui, tem uma aqui. É essa válvulazinha aqui. O legal é que a gente acha essa válvulazinha também nas bijetes. Normalmente o pessoal isola isso aqui. Qual que é a utilidade dessa válvula aqui? Bom, quando a gente tem aí o motor em carga máxima, que o carburador está com as 4 borboletas abertas, nós temos o sinal de vácuo cai bastante. Então isso aqui lá dentro, aqui parafusado aqui, ele, como tem vácuo, ele está fechado. E quando acaba o vácuo, ele abre. E a gente percebe que por aqui, por esse orifício, vai passar gasolina, equivalente a mais ou menos, depende de carburador para carburador, mas aumenta em 10 pontos, como se fosse aumentar em 10 números o giclê. Tá? É uma alimentação para carga máxima. Então, quando a gente isola isso aqui, você trabalha com a mistura muito pobre em carga máxima de motor. Ou seja, com o pedal lá embaixo, com as 4 borboletas abertas. Então tem que ter essa válvula aqui. Essa válvula ela vem estampada com um número. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, mas tá difícil. Essa aqui está escrito 5, tá? O que é esse número? Como é que a gente acha a válvula de alta correta para o carburador? Bom, basicamente, quando a gente passa o vacômetro no motor, e no caso desse motor aqui, que ele tem um comando com cruzamento de válvula razoavelmente grande, ele tem 10 polegadas de mercúrio de leitura em marcha lenta. A gente pega, basicamente, funciona assim, tá? Tem outros modos, mas esse é o mais simples. A gente pega 10 e divide por 2. Então o ideal seria a válvula de 5. É assim que a gente escolhe. Se fosse 12, você dividir por 2, é a válvula de 6 ou 5,5. Se ele tiver menos de 10, tiver 9, vai ser uma válvula de 4,5. Tá? Para que serve esse número? Ele demonstra exatamente onde é que a válvula vai abrir. E isso é importante para que o motor não engasgue na hora de uma aceleração total. Então, basicamente é isso. Bom, a gente tendo deixado claro como é que funciona o carburador, esse tipo de carburador, qual que é o primeiro passo para a gente regular o carburador depois que monta ele no motor, que parafusa ele no coletor de admissão? É regular o nível de combustível.
não sei se vocês conseguem ver por aqui, no caso do Quick Fill, ele tem essas janelinhas aqui. Vamos ver se dá um foco. Eu vou chacoalhar o carro para ver se vocês conseguem ver que tem combustível ali. Deixa eu dar um zoom menor aqui. Não vai ficar melhor do que isso. Tá vendo? Tem combustível ali. Então qual que é a regulagem correta? Nos Holley você vai ver que tem um parafuso aqui. Você tira esse parafuso com o motor desligado e acerta. Se ele tiver muito alta a boia, acerta mais ou menos para poder funcionar o motor com o carburador sem esse parafuso. Então nos Holley, quando começar a escorrer gasolina aqui embaixo, é a altura certa da boia. Se tiver saindo muito combustível, a boia está muito alta, esse excesso de gasolina vai para dentro do motor e você não tem uma lenta, um motor com funcionamento suave. No Quick Fill, que é esse carburador aqui, quando ele está funcionando, o ideal é o nível ficar um pouco mais acima do que os Holley. Ele fica mais ou menos na metade do vidro aqui. Tá? A gente vai fazer essa regulagem das duas boias, a de trás e a da frente, nesse parâmetro que eu passei. Quando começar a escorrer um pouquinho de combustível com o motor funcionando ali, é o ideal, é o nível ideal da altura da boia. Segundo, a gente parte aqui para os parafusos de mistura do sistema primário, do primeiro estágio do carburador. E aí vai ser como eu falei, a gente passa o vacômetro e o ideal vai ser a maior leitura possível no vacômetro. Normalmente é um pouco mais pobre do que a mistura ideal estequiométrica, mas é assim que funciona, tá? Esse sistema primário, ele é mais para a lenta do motor e para a gente andar com o motor com carga leve, sem acelerar muito. Então ele não faz diferença no rendimento do motor. Como eu disse anteriormente, para a gente regular o segundo estágio, a segunda etapa, quando entra para os giclês principais, basicamente os carburadores já vêm mais ou menos acertados. A diferença de giclê que a gente tem que colocar não passa muito de 3 números para cima ou para baixo. Mas é interessante a gente passar na sonda lambda para ver a curva estequiométrica que o motor está tendo com a carga alta, tá? Ou seja, com o pedal lá embaixo, com as 4 borboletas abertas. Com milivolts, eu não sei. O ideal para máximo rendimento do motor, se eu não me engano, é 12:1. 12 partes de ar para 1 de combustível, no caso da gasolina, tá? Mais algum detalhe? Basicamente é isso aí, pessoal. Na hora de montar as velas ali, verificar o gap, ou seja, a folga entre ponta da vela, com uma lâmina de calibre. Quanto maior a compressão do motor, um pouquinho mais fechado tem que ser. E basicamente é isso. Regulagens básicas iniciais para o carro, para o motor funcionar suave, são essas daí. Uma coisa importante que eu não expliquei, antes de funcionar o motor na primeira partida, a gente pré-lubrificar o sistema, ou seja, sem o distribuidor, a gente virar a bomba manualmente para que ela jogue óleo no sistema de óleo do motor, para que o motor não funcione a seco na primeira partida. E é isso aí. Para a gente funcionar, basicamente o acerto inicial é esse, tá? Nunca ter uma pressão de combustível que sai da bomba de combustível, tanto mecânica quanto elétrica, com mais de 7 psi para esse tipo de carburador. Isso aí vai dar aproximadamente meio quilo, não pode passar disso, senão as agulhas aqui não fecham, a boia não consegue vedar o excesso de combustível que vai cair aqui, tá?
Então basicamente é isso. Eu vou fazer outro vídeo para vocês, postar a curva de avanço desse motor aqui com a pistola e uma leitura de vácuo desse motor para vocês verem como é que funciona na prática isso que eu estou falando. Mas se alguém tiver alguma dúvida aí do que eu falei ou algum comentário, fiquem livres para fazer, ok? Isso aqui é uma conversa informal e é o que eu uso para acertar o meu motor, basicamente esse processo aí. Então fica aí essa dica, um abraço para vocês, até a próxima.